Meus irmãos, maio é o mês da família, né? Estamos intercedendo em favor da família, falamos sobre isso nesta manhã, falamos sobre algumas mães da Escritura Sagrada, mães que fizeram a diferença. E o pastor, aos domingos à noite, tem falado no livro de Josué. E hoje nós vamos lá para o capítulo 24 do livro de Josué, o último capítulo, né? Então, você que tem acompanhado aí, seria aí a nossa última mensagem no livro de Josué. A partir do capítulo 14, nós encontramos aí a divisão, né, da terra entre as tribos de Israel, isso vai e segue. E hoje nós, então, falaremos aqui no capítulo de número 24. Capítulo 23, Josué exorta o povo a observar a lei de Deus, lembrando que o povo está ali chegando na terra de Canaã, na terra prometida. Eles conquistaram aquela terra, a terra é dividida, e agora Josué está se despedindo do povo, e encontramos aqui a renovação da aliança. Aqui encontramos aquela frase, né, conhecida, que muitos aí estampam nas camisetas, né, fazem até alguns adesivos e colocam nos carros. Lembram da frase? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se fosse fácil assim, né, meus irmãos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está decretado, está declarado, está resolvido, mas não é assim. Esse versículo ele é muito importante, mas existe algo que vem antes e algo que vem depois. Então não dá para tirar o versículo do seu contexto, porque a gente pode utilizar esse versículo para um pretexto e aí o ensino não vai ser o ensino correto. Então nós vamos abrir a palavra de Deus, Josué capítulo 24, e vamos compreender o que exatamente Josué quis dizer com esta frase, que está no verso 15, lá no finalzinho: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao nosso Deus, e à medida em que formos lendo a palavra do Senhor, nós vamos expondo e aplicando a mesma à nossa vida. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos nesta noite pedir a Tua bênção sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Como nós lemos nesta noite, na Tua palavra, a nossa família em Cristo deve ser conhecida como família bendita do Senhor. Ó Deus, que Tu abras agora o nosso coração para compreendermos a Tua palavra, que é tão rica e maravilhosa, e que ela frutifique em nosso coração, que ela produza frutos em nossa vida, em nosso lar, em nossa casa, na vida dos nossos filhos, Pai. É o que lhe pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Então, abra sua Bíblia em Josué capítulo de número 24. Josué declarou aí no versículo 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, para que a nossa casa se torne uma casa de servos do Senhor, é preciso investimento. Investimento em oração, consagração, leitura da palavra de Deus, santidade, piedade em nossas escolhas, em nossas decisões, principalmente as familiares. Então, dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não é muito difícil. Podemos até fazer um coro lindo aqui. Porém, viver essa realidade, ou transformar esse versículo numa realidade em nossa vida, em nossa família, isso exige sacrifício, isso exige renúncia, isso exige compromisso, fidelidade para com Deus e para com a sua palavra. Josué, meus irmãos, nós sabemos, ele foi escravo no Egito, ele caminhou pelo deserto, e ele liderou os israelitas, mais de 1 milhão de pessoas, na conquista da terra de Canaã.
Nessa época, Josué era um homem idoso. Quando ele disse essa frase na terra de Canaã, ele estava com mais de 90 anos. Eu acho que não temos ninguém aqui com 90 anos. Ou temos? Não. Mais de 90 anos. Porém, ele ainda se mostra vigoroso, mentalidade, focada no Senhor. Ele está muito lúcido, ele sabe o que ele quer, e ele sabe o que ele quer para a sua casa, para a sua família e para o seu povo. E qual era a principal preocupação de Josué quando ele entra na terra de Canaã, uma terra dominada por muito paganismo, idolatria, imoralidade? Qual era a principal preocupação? A principal preocupação de Josué era com o seu povo. Ele temia que os seus se desviassem. E há uma preocupação de Josué aqui para com a próxima geração. Ele está atento aos seus, e também ele está preocupado pensando o que vai acontecer com os filhos dos filhos. Por isso, antes de partir, ou antes de morrer, ele encoraja todas as famílias a servirem com sinceridade, com fidelidade ao Senhor. Eu posso dizer que Josué aqui, ele age como aquele pai piedoso, sabe? Aquele pai que deseja o melhor para os seus filhos, aquele pai que chama os meninos, né, ao redor da mesa, aquele pai preocupado, e ele começa então a dar as últimas instruções aos seus filhos, e ele quer que os seus filhos permaneçam no caminho. Eu estou partindo, os meus dias estão se acabando, se findando, e ele sabe que o seu povo está ali, naquela terra, vivendo num mundo extremamente impuro, mas ele tem um anseio, e o maior anseio desse homem é ver a sua casa, o seu povo, servindo ao Senhor. Como eu disse, nós conhecemos bem essa frase, e eu quero observar com os irmãos que essa belíssima frase, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ela está dentro de um contexto. Então a gente vai entender o que vem antes e o que vem depois. E assim nós compreenderemos melhor também a lição e a aplicação desse versículo e desse texto para a nossa vida e para a nossa família. Então vamos começar olhando o que vem antes. A declaração está aí no versículo 15, lá no finalzinho. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em primeiro lugar, meus irmãos, começando aí, logo no início do texto, no capítulo 24, a gente vai perceber que Josué, antes de fazer essa declaração, ele mostra que para que a nossa casa possa servir ao Senhor, a nossa casa precisa conhecer esse Senhor. Ele faz uma retrospectiva, a partir do versículo 2, dos atos redentores de Deus. É como se ele chamasse o povo e dissesse: olha, eu vou falar um pouquinho acerca da história redentiva desse Deus. Eu vou apresentar os atributos desse Deus. Eu quero que vocês conheçam esse Deus. Antes de vocês decidirem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, vocês precisam saber quem é esse Senhor. O que Ele fez, como Ele agiu. E Josué faz então essa retrospectiva para mostrar que a nossa casa precisa conhecer o Senhor, se a nossa casa deseja adorar o Senhor. E ele destaca aqui, meus irmãos, 4 atos redentores de Deus. Então veja aí o capítulo 24 na sua Bíblia, a partir do verso 1. Eu vou ler os versos 1 a 3. Primeiro diz assim: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Então Josué está sendo boca de Deus. O que Deus diz? Antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, é o próprio Deus falando, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio,
E o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Primeira coisa que Josué diz para o povo, sendo boca de Deus, né? Deus diz assim. O que Deus diz? Eu escolhi Abraão, quando Abraão era um pagão, idólatra. Ele não merecia ser escolhido, mas eu o escolhi. E eu multipliquei a sua descendência por meio de Isaque, Jacó, e sequencialmente as 12 tribos de Israel. E assim a nação foi formada. E Deus está dizendo àquele povo na terra de Canaã, não havia nada de especial em vocês. Mas eu decidi escolhê-los, movidos por graça, movidos por amor. É o que Deus faz comigo e contigo em Cristo. Ele nos salva por graça, por misericórdia e por amor. Não é porque ele viu algo, na verdade ele não viu nada de bom, mas mesmo assim, movido por amor e graça, ele estende a sua rede graciosa sobre nós, nos atrai para si. Segundo o ato redentor, veja o versículo 4 a 6, diz assim o texto: a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando eu, vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. Segundo o ato redentor de Deus. Primeiro ele redime e fala, redimi Abraão, eu escolhi vocês. Segundo lugar, vocês foram parar no Egito. Por causa de desobediência se tornaram escravos. Mas novamente a minha graça, o meu amor foram estendidas a vocês. Eu amei vocês e eu levantei Moisés e enviei Moisés para libertá-los do Egito. E vocês foram libertos. Caminharam pelo deserto. E eu dei fim ao exército egípcio no Mar Vermelho. Nós não podemos nos esquecer. O povo está na terra de Canaã. Ainda havia povos a serem conquistados. Eles estão entrando na terra da promessa. E Josué está fazendo uma retrospectiva, falando dos atos redentores de Deus. Vamos para o terceiro ato redentor de Deus. Versículos 7 a 10. E chamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, naquela caminhada pelo deserto, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém eu os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse, porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. O que Deus está dizendo é, olha, eu livrei Abraão, retirando do paganismo, fazendo uma aliança com ele. Eu livrei o meu povo do Egito, salvando o meu povo por meio de Moisés. E novamente eu livrei o meu povo de ser amaldiçoado. Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, mas teve que abençoar, porque não dá para amaldiçoar o povo que é abençoado pelo Senhor. E o último ato redentor de Deus, versos 11 a 13, diz assim: passando vós o Jordão, agora já está na fase final. O povo caminhou pelo deserto, chegou diante do Jordão, a terra de Canaã está do outro lado do Jordão, e agora o povo então atravessa o Jordão. Isso está registrado no início do livro de Josué, a travessia do Jordão para a conquista da terra de Canaã. E o texto diz assim: passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus,
Os heveus e os jebuseus, porém, os entreguei nas vossas mãos. O que Deus fez? Vos entreguei nas vossas mãos. Eu vos livrei. Eu escolhi. Veja, atos redentores de Deus. Enviei vespões. A ideia aqui é de um pânico súbito no meio do povo, adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. E aí o texto fecha dizendo: dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Ele está dizendo o seguinte: olha, por fim, eu coloquei vocês dentro dessa terra. Eu presenteei essa terra para o meu povo. Quando vocês chegaram aqui, vocês perceberam que os povos de Canaã eram mais fortes do que vocês. Porém, eu coloquei temor no coração deles. E eles ficaram em pânico. E por isso vocês conquistaram a terra. Eles foram derrotados. Vocês herdaram cidades que não edificaram, e vocês estão se alimentando de vinhas que não plantaram. Então, o que a gente vê nesse contexto, meus irmãos? A gente vê exatamente os atos redentores de Deus. Foi isso que Deus fez por mim e por você, no contexto do Novo Testamento. Éramos escravos, servos do pecado, fomos redimidos, resgatados, transformados, e Deus nos deu uma nova terra. Não é mais a Canaã terrena, agora é a Canaã celestial. Novos céus e nova terra é para onde nós vamos, para onde estamos caminhando. Agora veja que interessante. O Senhor, Ele revela um pouco aqui de seus atributos nestes versículos, até o versículo 13, Ele fala um pouco acerca das suas obras redentoras, para que a próxima geração continuasse servindo e adorando o seu glorioso e santo nome. E qual é o ponto aqui? O ponto é o seguinte: quanto mais o povo conhecesse a Deus e transmitisse esse conhecimento de Deus para os seus filhos, mais o povo estaria guardado e protegido naquela terra. Quanto mais eu e você conhecemos o Senhor Jesus Cristo e a sua obra redentora na cruz do Calvário, mais iremos adorá-lo, servi-lo, amá-lo. A gente só se torna adorador em espírito e em verdade quando a gente conhece, quando a gente sabe, quando a gente perscruta e vê o que Ele fez por nós. É uma obra tão grandiosa, tão grandiosa, tão grandiosa, que não dá para ficar de braço cruzado. Mas, meu Deus, Ele me amou, Ele me salvou, Ele me resgatou, Ele me redimiu, eu pertenço a Ele. Ele me deu a glória da eternidade, e por isso eu devo servi-lo com todo o meu coração, devoção, gratidão. E nós precisamos, meus irmãos, mostrar para os nossos filhos, para a futura geração, e mostrar para os nossos filhos, por meio da palavra de Deus, quem é o Senhor. Os nossos filhos precisam conhecer o Senhor. E eles precisam conhecer o Senhor para que eles sintam a necessidade de adorar o Senhor. Eles sintam a necessidade de servir ao Senhor, de amar o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí você fala: que bom, pastor, eu quero isso para a minha vida. Ok, eu e a minha casa serviremos ao Senhor somente quando eu e a minha casa conhecermos mais o Senhor, o seu caráter, o seu amor, a sua bondade, quando nós conhecermos mais esse amor que o levou a entregar o seu único filho para morrer na cruz por nós. Quando você conhece o Senhor, quando você conhece o seu amor, e o que Ele fez por você por meio de Jesus Cristo, aí você diz assim: eu entendi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque eu sei quem é o Senhor e eu sei o que Ele fez por mim.
Os nossos filhos, meus irmãos, eles não vão adorar, eles não vão amar, eles não vão servir um Deus desconhecido. Não. Se eles não conhecerem mais acerca desse Deus vivo, se eles não conhecerem mais acerca de Jesus Cristo, os nossos filhos se tornarão adoradores de falsos deuses. Eles se tornarão idólatras. Porque Deus nos criou para o louvor da sua glória, nós somos adoradores por natureza. E por isso devemos levar os nossos filhos à palavra, para que eles conheçam mais o Deus da palavra, para que eles possam adorar o Deus da palavra. É importante trazermos à memória ali dos nossos filhos, da nossa família, incutir na mente deles quem é o Senhor. Quando nós nos esquecemos de Deus, quando nós nos esquecemos quem Ele é e o que Ele fez, o resultado é ingratidão no nosso coração. Por isso que há muitos que se dizem cristãos, mas são ingratos, né? Ingratidão, murmuração, secularização da vida e o distanciamento do serviço e da adoração ao Rei Jesus. Tudo isso é falta de conhecimento de Deus. Porém, meus irmãos, conhecer mais a esse Deus maravilhoso, trino, conhecer mais esse Deus que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, conhecer mais acerca de Cristo e acerca da sua obra perfeita na cruz. Esse conhecimento de Deus por meio da palavra é um conhecimento que nos afasta da idolatria, é um conhecimento que nos guarda das impurezas e do pecado que há no mundo. É um conhecimento que mantém o povo de Deus nesse sentido incontaminado, puro, mesmo diante de tantas pressões e de tantas tentações. Esse conhecimento é um conhecimento que nos move a falar: eu quero, junto com a minha casa, servir a esse Deus. Você não diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque afinal Deus tem me dado saúde e dinheiro, e isso é o suficiente. Aí se você perde o dinheiro, você perde a saúde, você fala assim: agora eu e a minha casa não serviremos mais o Senhor, porque não tem mais saúde, não tem mais dinheiro. Quando você sabe quem Ele é, e você descobre, por meio da palavra, o maior bem que Ele te deu, não é o que você tem aqui nessa terra, aquilo que você pode ver, tocar, mas quando você descobre que o maior bem que Ele te deu foi o seu próprio Filho, a pérola do seu reino foi entregue na cruz. Quando você tem esse conhecimento, você fala assim: agora eu entendi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está difícil lá em casa, a luta, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos movidos ao serviço, meus irmãos, à medida em que conhecemos mais esse Deus e o que Ele fez por nós. Essa é a primeira parte. A casa serve quando a casa conhece. Agora vamos para a segunda parte, que é o versículo central, 14 e 15, ok? Aí você fala assim: bom, ok, pastor, e agora? Agora que você conheceu um pouco dos atos redentores de Deus, o que Ele fez, aí Josué fala assim: olha, esse é o Senhor que fez tudo isso por vocês, é retrospectiva. Já viram o filme? Sim, eu entendi. Então Josué agora para e fala assim: então agora você precisa tomar uma posição. Uma posição. A nossa casa precisa tomar uma posição. Veja o versículo 14. Ele começa assim: agora, ou seja, agora que vocês já conheceram, souberam quem é esse Deus, o que Ele fez, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, é como se Josué dissesse assim: olha, vocês compreenderam?
se vocês realmente compreenderam, reconheceram que esse Deus é um Deus poderoso, é um Deus redentor, se vocês reconhecem a bondade, o amor, a graça desse Deus, que envia livramento, que envia salvação, que envia restauração, aí Josué fala assim, então, eu entendi quem é esse Deus, ok. Aí ele fala assim, agora, aí você fala assim, agora quando, pastor? Agora é agora. É nesse momento, por exemplo, Deus trouxe você aqui por isso, é agora, é nesse momento. Agora, nesse momento, imagina que o Josué falando àqueles líderes, agora, nesse momento, você precisa tomar uma posição. E aí Josué vai mostrar o seguinte, essa posição envolve o quê? Você está com o Senhor ou você está contra o Senhor? Você está a favor ou contra? Tomem uma posição. Praticamente, Josué coloca o povo na parede, assim. Lembra quando Jesus Cristo disse, ninguém pode servir a dois senhores? Não dá. E então, veja que interessante, essa escolha, né, ou essa decisão, ela envolvia aqui basicamente três coisas. Primeiro, ele diz assim no início do versículo 14, agora, pois, temei ao Senhor. Primeiro lugar, pastor, quero tomar uma posição. Primeiro lugar, temor ao Senhor. Um filho que não teme o pai será desobediente ao pai. Não é verdade? Um filho que não teme ao pai, ele será insubmisso. Porque quando não há temor, não há submissão, não há sujeição, não há obediência. Quando não há temor em nós, também não há adoração sincera e não há esse serviço espontâneo que agrade o nosso Deus. Você fala, o que é o temor? O temor é aquela atitude reverente. O temor é aquela atitude reverente em que você considera a santidade e a justiça de Deus. Isso é temor. E o temor, ele faz você amar e servir de coração o Senhor. Se eu perguntar assim, qual é o maior desafio para que a nossa família tome posição? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O maior desafio da família cristã é caminhar no temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o temor do Senhor que guarda a nossa casa e os nossos filhos do mal. Porque os nossos filhos se perdem por falta de temor. Por falta de temor a Deus. A falta de temor leva os nossos filhos ao pecado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor quando eu e a minha casa tememos a Deus. Tomar essa posição envolve não apenas o temor, envolve uma outra coisa, exclusividade. Vocês viram o que Josué diz? Vocês querem servir? Querem. Temam o Senhor. Segundo lugar, olha, vocês precisam abandonar os deuses. Vocês viram aí? Ele diz assim, olha, deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Meus irmãos, Deus não divide sua glória com ninguém. Nós, às vezes, queremos glórias de homens. Alguns até buscam a glória dos homens. Deus não divide sua glória com ninguém. Ele exige exclusividade. E para cumprir essa exigência, o povo deveria lançar fora os deuses estranhos. As imagens de escultura. Essas imagens, esses deuses, eram as imagens e os deuses que pertenciam aos pais deles. Lá no Egito. Os filhos pegaram as imagens dos pais e carregavam essas imagens. Era uma cultura religiosa idólatra. Então eles estão ali na terra de Canaã, conquistamos a terra, Deus nos presenteou com a terra, mas havia muita idolatria ainda no meio do povo. Muitos falsos deuses no meio do povo. E por isso Josué disse, vocês precisam romper com essa tradição religiosa idólatra.
Vocês não podem servir a dois senhores, como disse o próprio Cristo. E olha, meus irmãos, o que há de ídolos modernos, né? Ídolos concorrentes, ídolos alternativos que seduzem a nossa casa e seduzem a nossa família. Às vezes eu fico pensando, né? E eu digo assim, em relação aos meus próprios filhos, com quem os meus filhos estão aprendendo a adorar o celular, a adorar o dinheiro, a adorar o entretenimento? Você tira uma coisa dos seus filhos, aí eles choram. É o ídolo. Arrancou o ídolo da mão dele. Aí ele chora. Abre o berreiro. Afinal, o ídolo foi tirado. O ídolo foi quebrado. Ele não foi agradado. Com quem os nossos filhos estão aprendendo, meus irmãos, a adorar o dinheiro, o entretenimento, a comida? Como disse meu filho, certa feita, ele disse, a gente precisa comer fora hoje, né? Mas como assim? Não pode comer dentro de casa? Não, tem que ser, pai, é melhor uma comida paga. E aí eu fiquei pensando, com quem que ele aprendeu isso? Ele aprendeu isso com quem? Deve ter sido com algum irmão aqui da igreja. Ele aprendeu isso comigo. São os ídolos da cultura moderna, não é assim? Eu preciso disso, pai. E eles conhecem tudo, né? A gente fala, meu Deus, você sabe o que é isso? Nem eu sei o que é isso. Irmãos, os nossos filhos, eles aprendem comigo, os meus filhos aprendem comigo, os nossos filhos aprendem com as nossas decisões, com as nossas escolhas. Como eu quero que eu e a minha casa sirva de coração íntegro ao Senhor, se eu não estou disposto a quebrar e destronar esses malditos ídolos que estão presentes dentro da minha casa? Basta ligar a televisão, ligar a internet ou qualquer outra coisa. Eu não estou dizendo aqui que você deva quebrar a sua TV, mas eu estou dizendo que nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós e a nossa casa estamos adorando mais as coisas deste mundo do que o Senhor. Então, assim, não dá para adorar o Senhor, dizer eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e tem um monte de ídolo alternativo, concorrente ali. Deus exige exclusividade. E por fim, essa decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, além de temor, exclusividade, é preciso, eu chamo de espontaneidade. Josué diz assim, temam a Deus, sirvam a Deus. Aí ele coloca assim, se vos parece mal servir ao Senhor. Se vocês não querem servir ao Senhor, se vocês não querem temer ao Senhor, se vocês não querem adorar somente o Senhor, talvez por entenderem, não, mas isso não é tão justo assim, né? Somente o Senhor, somente o Senhor. Aí Josué fala assim, se vos parece mal servir com um coração íntegro, totalmente, né, ao Senhor, se você acha que isso não é justo, que isso não trará grandes benefícios, Josué fala assim, fiquem à vontade acerca de quem vocês vão adorar. E aí vem um ponto que às vezes a gente não compreende corretamente o texto. Josué não diz assim, que o povo deveria escolher entre o Deus dos amorreus e o Senhor. Não, ele não diz que eles deveriam escolher entre os deuses do Egito e o Senhor. Não. Josué fala assim, olha, se vos parece mal adorar o Senhor, escolham a quem vocês vão servir. Quem? Se vocês querem servir aos deuses dos amorreus ou aos deuses dos egípcios. Escolham os ídolos que vocês querem adorar. E ele conclui, eu quero que vocês saibam, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Não dá nem para colocar no pé de igualdade o Senhor
E os ídolos? Não dá para colocar. Então Josué fala assim, ó, se vos parece mal, se vocês não querem servir o Senhor, escolham aí, ó, tem um monte de ídolo aí. Tem vários deuses aí. Você pode adorar hoje o entretenimento, o conforto, o lazer. Você pode adorar tanta coisa, pode adorar comida. Vai lá, escolha o ídolo que você quer adorar. E eu, diz Josué, e a minha casa serviremos ao Senhor. A nossa família deve servir ao Senhor. E deve servir ao Senhor com toda a liberdade, espontaneidade, voluntariedade, sinceridade, prazer e alegria. Você está aqui nessa noite e eu espero que você esteja aqui, movido também por graça e pela liberdade que Jesus Cristo te concede. Como é bom quando a gente sai de casa no domingo e diz assim, eu estou indo à casa de oração e eu vou me reunir com o povo de Deus e eu irei adorar a Deus com toda a liberdade. Você não está sendo coagido, pressionado, obrigado. Não. Embora a adoração seja um dever, mas você fala assim, não, eu estou indo porque Ele é o meu Senhor, porque Ele é o meu Deus, e eu estou aqui por gratidão, porque eu tenho o desejo de servir, de amar, de adorar o Rei Jesus. E é somente por meio de Jesus, como disse o presbítero Marney, que nós podemos ser família bendita do Senhor. É somente por meio de Jesus que podemos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, servir ao Senhor é a decisão mais importante da nossa vida. E a decisão mais importante na vida dos nossos filhos. Não existe nada. Escolha profissional, casamento, não existe nada que seja mais importante em nossa vida do que servir a Deus. Porque nós nascemos e fomos criados e recriados por Deus em Cristo para isso. E nós devemos mostrar para os nossos filhos que não há nada melhor nessa vida. Não há nada melhor nessa vida do que adorar, servir e adorar e glorificar o nosso Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir é cultuar ao Senhor, adorar o Senhor, viver para a glória do Senhor. E às vezes, irmãos, nós somos um tanto quanto frios, né? Às vezes somos até indiferentes quando o assunto é adoração. Mas a adoração deve ser algo que traga prazer e satisfação em nossa alma. Nós saímos do culto e aí dizemos assim, eu e a minha casa acabamos de servir o Senhor. E eu e a minha casa continuaremos a servir o Senhor. Então, Josué diz assim, ele diz, eu e a minha casa. Por que ele não disse, a minha casa servirá ao Senhor? Mas ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que ele coloca o eu na frente? Josué era um líder com muitas ocupações. Ele era um homem idoso, líder, cuidava da questão administrativa, da questão militar. Pensa num homem ocupado. Com certeza, um homem muito mais ocupado do que eu e você. Muito ocupado. Conduzindo lá mais de 1 milhão de pessoas na conquista da terra de Canaã. E ele está ali com mais de 90 anos, ele morreu com mais de 100 anos, mas a gente percebe que Josué, ele não foi negligente para com a sua casa. Ele não foi negligente para com a sua família. Ele não terceirizou a sua obrigação, a sua responsabilidade. Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava consciente de que o serviço de adoração a Deus começava com ele. Eu sou o líder, eu sou o cabeça, e por isso eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que isso é importante? Porque, veja, não tem como
nós queremos comprometer a nossa família com uma coisa que nós não estamos comprometidos. É aquela história do pai que fala assim, filho, vai para a igreja, filho, lê a Bíblia, filho, né, faz isso, filho, faz aquilo, e o pai fica ali de longe, filho, faz isso, faz aquilo, tal. É importante, vai no estudo, vai na escola dominical, se envolve com os jovens, com as crianças, vai lá, filho. Aí o filho começa a ler a Bíblia, é isso aí, filho, lê a Bíblia, faça isso, faça aquilo, mas isso é algo incoerente. O pai precisa servir de bom exemplo de espiritualidade para os filhos. A maior necessidade que as mulheres têm dentro do lar é exatamente homens tementes a Deus. Porque se o marido for temente a Deus, vai ser um bom marido, vai ser um bom pai. O avivamento espiritual na família, meus irmãos, ele começa em nós, homens, levando os nossos filhos e o nosso lar à presença de Deus. Por isso que o salmista diz assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí continua. Do trabalho de tuas mãos comerás. Ei, homem abençoado, porque ele teme ao Senhor. E a esposa? Ela será como uma videira frutífera ao redor da mesa. A família abençoada. E os filhos abençoados. Porque o homem teme ao Senhor, a família teme ao Senhor. Aí você fala assim, pastor, mas eu não tenho esse homem lá em casa, não. Não tem problema. Assuma, claro, não a responsabilidade, a missão dele. Mas lembre-se que o segredo não está em nós. E nem no homem ou na mulher. O segredo está na palavra de Deus. Eu comentei nessa manhã que Timóteo foi educado pela sua mãe, Lloyd, pela sua avó, pela sua mãe Eunice, pela sua avó Lloyd. O pai de Timóteo era um grego, não era crente. E Timóteo foi muito bem educado. O seu testemunho se tornou conhecido por causa do trabalho de sua mãe. Então, ensine seus filhos a amar e adorar o Senhor, e fale com eles sempre das histórias redentoras de Deus. A gente está na contramão do mundo, meus irmãos, e está feio o negócio aí fora, né? Meu Pai do céu. Quando você acha que viu tudo, acontece uma coisa, não acredito. Nós estamos nadando na contramão do mundo. Aí você vai olhar para o mundo e você vai encontrar muitas pessoas que não querem compromisso com o Senhor Jesus. E há pessoas na igreja que também não querem compromisso com o Senhor Jesus. E não importa se ninguém quer se comprometer com o Senhor Jesus. Você diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitos não querem se comprometer com Cristo, mas eu e a minha casa, eu vou me comprometer com o Senhor. Bom, caminhando aqui, qual foi a resposta do povo? E aqui eu estou caminhando para o fim. Como que o povo respondeu quando Josué disse, escolham? Olha o versículo 16. Então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Que bonito, né? Josué, estamos contigo. Nós entendemos, nós compreendemos. Você disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo disse, estamos juntos, Josué. Estamos juntos. Depois de tudo que Deus fez, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Não são esses ídolos aí que são os nossos deuses, não.
o Senhor, o Yahvé, Ele é o nosso Deus. E então, versículo 19, resposta de Josué. Josué disse: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. O povo estava empolgado, né? Sabe quando você fala, estou empolgado, vamos lá, onde que é? Eu quero também, né? Eu quero também servir a Deus, né? Josué vai servir, também queremos servir esse Deus. Quando as pessoas chegam às vezes na igreja, eu também quero, vamos lá, todo mundo, vamos servir o Senhor. Aí Josué fala assim, calma aí, vocês não podem servir o Senhor. Como assim não pode? A gente quer também. Então presta atenção. Antes de tomar essa decisão, preste atenção. Em primeiro lugar, esse Deus é um Deus santo. E se você quer servir esse Deus, você precisa se livrar da prática do pecado, a prática da imoralidade, da idolatria, do orgulho, da inveja. Não dá para servir a Deus e permanecer na prática do pecado. E a gente precisa, diariamente, precisamos ensinar os nossos filhos acerca disso. Dizer para os nossos filhos, filhos, o Deus a quem nós servimos e amamos é um Deus santo. Aí o filho fala assim, pai, mas está difícil caminhar em santidade. Eu cometi uns erros aí, cometi uns pecados, né? Os nossos filhos erram e pecam como nós pecamos e erramos. Tem problema? Filho, vem aqui, eu vou te ensinar a confessar. Aquele que confessa o pecado, diz a Bíblia que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos lavar de toda iniquidade. Então nós ensinamos o caminho da graça para os nossos filhos à medida em que ensinamos eles a serem santos. Filho, você deve ser santo. Você é diferente do mundo, você tem uma nova identidade. Escorreguei, ok. Deus é gracioso para perdoá-lo. Então abandone o pecado ao pé da cruz. Josué diz assim, Deus é zeloso. Não dá para falar assim, eu vou servir o Senhor, eu vou servir mais ou menos, né? Não dá para servir daquele jeito também, né, pastor, assim, tal, não. Ficar ali e tal, né? Aí o Josué fala assim, preste atenção, o Senhor Deus é zeloso, Ele não quer um povo de coração dividido, não dá para ficar um pouquinho lá e um pouquinho cá. Então você fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ok, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente não vai se entregar, a gente não vai se dividir. Nós não podemos, meus irmãos, nos tornar assim duros, né, impenitentes. Né? O texto até diz aqui, porque, olha, Deus vai fazer bem, mas se você escorregar, aí vocês vão levar uma boa disciplina. E Deus disciplina mesmo o filho que ama. E os nossos filhos precisam aprender isso também. A gente diz pouco isso, né? Filho, o caminho é apertado. Filho, a porta, ela é estreita. Servir a Jesus Cristo envolve, irmãos, renúncia, autonegação, sacrifício. Jesus Cristo disse isso, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em João 6, Jesus Cristo fez um discurso tão duro, que muitos falaram, não dá para seguir esse homem, não. Desistiram. Aí Jesus Cristo disse para os apóstolos, vocês também querem ir? Aí eles falaram, não, para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna, nós queremos ir até o fim contigo. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos, para a futura geração, as lutas reais que há na vida cristã, para que os nossos filhos não se sintam desanimados ou sobrecarregados, e para que eles aprendam, como eu disse, a recorrer à graça, à força e ao poder de Deus em Cristo, para que eles aprendam a viver totalmente para a glória do Senhor. Deus é zeloso. E eu concluo com a última leitura, verso 21, a devoção do povo. Olha o que diz o verso 21. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir e disseram, nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. O que está acontecendo aqui é a renovação da aliança.
Deus está renovando a sua aliança com o seu povo. E há algumas estipulações dentro dessa aliança, alguns deveres que o povo deveria seguir para que o povo fosse abençoado. E Josué está aqui, né? Que exemplo de piedade, de santidade, de fé, como Josué influenciou, meus irmãos, a sua geração. Se nós olharmos aqui o texto bíblico na sequência, veja aí, irmãos, o que diz no livro de Juízes. Aliás, primeiro vamos ler o versículo 31, aí do capítulo 24. Diz assim: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Enquanto Josué viveu, o povo serviu. Josué morreu. Mas aqueles a quem Josué ensinou, continuaram servindo. Mas e a próxima geração? Você acha que permaneceu servindo ao Senhor? Não permaneceu. Aí você vai entrar no livro de Juízes, e lá no capítulo 2, versículo 6, fala sobre a morte de Josué. E aí diz assim, meus irmãos, versículo 10: foi também congregada seus pais toda aquela geração e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira. E o texto continua, porque deixaram o Senhor. Enquanto Josué estava vivo, velhinho ali, né? Bem velhinho, o povo estava servindo. Josué morreu, aqueles a quem ele ensinou fizeram mais um pouco ali do trabalho, mas eles erraram num ponto: eles não transmitiram para a próxima geração. Nasceu ali uma geração que não conhecia o Senhor nem os feitos do Senhor. É muito triste isso, né? Quando os nossos filhos crescem e falam assim: papai, mamãe, quem é? Qual é a nossa fé? Quem é o nosso Deus? O que é a Bíblia? E assim eu concluo dizendo o seguinte, meus irmãos: nós podemos exercer uma influência assim abençoada e graciosa em nosso lar, e nós fazemos isso à medida em que nos comprometemos com a palavra de Deus, com o ensino e com um bom exemplo. E assim como o povo renovou, né, a aliança com o Senhor, eu e você também precisamos aí, de tempos em tempos, parar a nossa vida, refletir e renovar o nosso compromisso no serviço, na adoração, na devoção ao nosso Deus. Talvez esse seja o momento para você. Você veio aqui e falou: pastor, estou aqui hoje, nem sei porquê, mas eu vim aqui, então tá bom. É para você mesmo. É o tempo da gente renovar, de renovação. Eu preciso servir o meu Deus de coração íntegro. Eu sei que não é fácil, às vezes a gente se sente cansado, né, sobrecarregado, vida agitada, trabalho, correria, filho, as preocupações desse mundo, as finanças. Mas temos aqui Josué, né? Ei, homem ocupado e comprometido com tanta coisa. Mas um homem que disse e viveu: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Josué estava contemplando a promessa de longe do Messias, do Redentor, Jesus Cristo. Ele é um dos heróis da fé que herdaram a promessa. E hoje eu e você olhamos para trás e nós sabemos que Jesus Cristo, Ele veio, Ele viveu por nós e Ele morreu por nós, e por isso nós nele e pela sua obra a gente pode dizer assim: Senhor, nós iremos servi-lo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Feche os seus olhos, nós vamos falar com o nosso Deus. Pai,
Nós olhamos para a Tua palavra e percebemos que o centro da Tua vontade é a adoração ao Teu nome, o serviço íntegro, a adoração sincera, comprometimento com o Teu povo. Ó Deus, o maior anseio do nosso coração, e sabemos que deve ser também a maior ambição da nossa vida, é ver a nossa casa servindo ao Senhor. Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós, pela fé, auxiliados por Cristo e por sua graça, também queremos dizer de coração, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nas lutas, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nas perdas, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando estivermos fracos e cansados, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diante das enfermidades, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não há nada melhor, não há nada que traga tanto prazer, satisfação e deleite ao nosso coração do que ver a nossa casa servindo ao Senhor, ver os nossos filhos sendo educados no caminho do Senhor. Ó Deus, abençoa, Pai, o Teu povo aqui nesta noite. Que de fato essa aliança, ó Deus, firmada em Cristo Jesus, seja agora rememorada em nosso coração, que olhemos, Pai, para Cristo, aquele que viveu e morreu por nós, que contemplemos a sua obra perfeita na cruz. Nós estávamos separados de Ti, e que toda essa obra magnífica nos motive a continuarmos adorando o Teu santo e bendito nome. Abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, é o que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém.